O intercessor neste mundo que veio há 1500 anos atrás, ele morreu traído por nós mesmos, pelos nossos antepassados, moído. E nós vemos, isso eu conheço, pelo menos eu vejo isso na minha pastora, minha esposa, que não dorme à noite, tem que fazer o que o Espírito Santo diz toda noite, intercedendo. E aí muda até o metabolismo, né? Irmã Irene, venha. Vai louvar, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui no meio de um povo. Glória a Deus, aleluia. Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz a obra em nossas vidas, nos chamou no ventre das nossas mães, aleluia, para servir a Deus em espírito e em verdade. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, se faz presente em nosso meio, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz: leva meus olhos para os montes de onde virá o socorro, uma palavra conhecida. E neste monte aqui, quantas vitórias Deus tem me dado. Assim, nossas vidas, irmão, na presença de Deus, como a irmã falou, temos que perseverar. Deus nos chamou no ventre das nossas mães, Deus chamou a mim, pastor. Na minha casa, minha família católica, né? Mas graças a Deus, que o Deus Todo-Poderoso achou graça na minha vida, me chamou, ainda jovem, eu, mãe solteira, estava amigada, 15 anos com um homem, e morava na cidade de Brasília. E lá eu visitava as igrejas, porque lá não tem onde passear, eu ia para as igrejas. E lá um dia, irmãos, eu fui na casa de uma missionária, e tanto ouvi falar naquela mulher. E o pastor daquela igreja, onde eu ia, tinha ciúme. Mas eu não era convertida, eu estava ali no pecado. Eu estava amigada, eu estava no pecado, com Satanás no meu couro. Mas é assim, sabe, irmãos, eu não entendia de nada. Era uma pessoa cheia de enfermidade, tomava muito remédio, não tinha saúde, não tinha paz no coração. Eu buscava um caminho, eu conhecia, tinha o poder de Deus, eu sabia que existia um Deus, eu queria um caminho, mas estava ali amarrada, acorrentada, até o momento que Deus chegou na minha vida, na cidade de Brasília. E foi um dia que eu fui visitar essa missionária, que tinha na casa dela um culto. Quando eu cheguei, tinha duas filhas, uma moça que Deus usava ela poderosamente. Quando a medicina não tinha jeito, o médico mandava uma ambulância levar os enfermos na casa daquela irmã. E quando eu cheguei lá, fui escondido daquele pastor. Eu falei, vou ver quem é essa mulher, que tanto povo fala dela. E eu fui. Tinha duas filhas. E quando eu cheguei na frente dela, eu não sabia que ela era pastora. E aí ela levantou a mão e disse assim, nas palavras dela: e a tua boca louvará a Deus, e a sua casa será o templo da minha palavra. Aleluia. E eu saí dali com aquela palavra no meu coração e falei comigo: nossa, mas será que eu vou virar crente? E assim eu continuei, ouvindo a palavra de Deus, os cânticos na igreja, e eu ia nas igrejas. E foi um dia eu tive uma visão com um pastor. O pastor que me ganhou por Senhor, que fez oração para mim, eu vi ele vestido de soldado. Louvado seja Deus. E eu pensava que ele fosse polícia, que eu estava perseguida lá pelos bebuns lá naquela cidade. Porque lá não tem temor, o povo lá não tem respeito, nem com criancinha pequenininha. E eu vi aquele pastor vindo na rua e disse para minha filha: vem uma polícia, eu vou reclamar com a polícia. Mãe, mas que polícia? Quem me vindo ali é o pastor. Ele estava vestido de soldado, todo de verde. Louvado seja Deus. Quando ele chegou perto de mim, eu fui ver que ele era o pastor. E aí conversando, aí um dia ele teve um sonho que eu tive, ele também teve, irmãos. Eu fui anestesiada, eu levei minha filha para a escola. Quando eu voltei, eu estava dentro da farmácia dele, porque ele era farmacêutico. Quando ele estava de cabeça abaixo, levantando a poeira. Quando ele levantou, olhou para minha irmãzinha, Deus me deu uma visão. Eu também contei para ele, foi a mesma coisa. Eu falei: é o coração, era um coração enorme no céu, que batia. Era muito grande o coração e tinha umas palavras. Era o coração do Senhor. E eu me envergonhei. Baixei a cabeça e ele falou: oi, irmãzinha, aceita Jesus. Eu falei: mas já tem no meu coração. Não, mas é diferente. Aí eu levantei e falei: deve ser diferente. Eu entrei dentro da farmácia, levantei a minha mão e ele fez o apelo. Eu aceitei Jesus naquele dia. O Senhor fez um rebuliço tão grande, irmãos, que naquele momento foi o dia da minha libertação. Que eu fiquei só a metade daquele ano naquela cidade. Deus me tirou de lá e me trouxe de volta para São Paulo. Um ano depois eu fui para a igreja, dia 29 de março de 89, 3 horas da tarde.
Eu entrei pelas portas da Igreja Universal do Reino de Deus, fiquei lá 7 anos, 3 anos, fui obreira. Ali Deus me batizou no Espírito Santo, na água e no fogo. E foi que Deus fez tanta obra na minha vida, irmão, já morri e ressuscitei. Já fui para um lugar que não era bom. E o anjo do Senhor me tirou, todo acorrentado nos pés de uma cama, e eu voltei para a terra, porque Deus tinha uma obra na minha vida. Satanás me matou, mas o Senhor mandou um anjo. Eu contemplei como estou vendo os pastores, o anjo. Este anjo anda comigo, ele está aqui neste momento. Para Deus não tem nada impossível na face da terra, meu irmão. Deus fez tanta obra na minha vida, e Deus entrou na minha casa, salvou minha mamãe que partiu para o Senhor. Ela era católica, mas Deus tirou toda a idolatria dela. Deus entrou na vida do meu irmão caçula, hoje ele ministra a palavra. Minha cunhada, que era um touro bravo, hoje ministra a palavra, dirige culto de oração na cidade de Londrina. A minha sobrinha também faz oração. A minha família também, a minha filha, meus netos, minha irmã Lourdes conhece-me há 20 anos, sou vizinha dela. Louvado seja Deus, aqui neste monte, Deus fez um rebuliço, trouxe minha filha de volta, meu netinho se batizou. E Deus falou, não descerá a tua sepultura sem ver todos os teus nas minhas mãos. Louvado seja Deus. E a palavra nos diz, eleva os meus olhos para os montes de onde virá o socorro. Aleluia. E os montes, irmãos, tem um mistério, porque Deus nos dá força. E você pensa que Deus não está vendo, mas aqui você adquire uma força sobrenatural. Deus entra onde você não pode alcançar e faz milagre. Deus me veste e me calça. Aquele homem fazendeiro, do qual eu carregava 250 mil, 150 mil, ele também era industrial. Dentro de uma maleta, eu não tinha paz de espírito. Viajei 6 estados do Brasil e um fora. Andava muito com ele, viajava, mas ele criou a minha filha. Eu tenho um respeito. Ele era separado da esposa, eu fiz ele voltar com a esposa, que a mulher também estava com um amante e era bem novinho. E eu disse para a dona Maria, ela veio atrás de mim, vou dar o desquite para o meu marido, para ele ficar com você, que ele está bebendo. Eu falei, não, existe uma aliança entre a senhora e Deus. A senhora é a esposa dele, a senhora toma juízo, deixa o teu amante, que está todo mundo a ser vergonhice, e volta com o teu marido, que ele é uma pessoa boa. Comigo não tem particular mais, eu estou na casa de Deus, não quero mais pecado na minha vida. E ela voltou, deixou do amante lá e voltou com o esposo. Louvado seja Deus. Veio mais uma vez, nunca mais eu vi. Eu estou na presença de Deus, tem 26 anos. Louvado seja o Senhor. Deus tem me sustentado, me veste e me calça. Deus tem guardado a minha família. Quando eu conheci a palavra, meus irmãos moram tudo de aluguel. Hoje todos os meus irmãos têm casa própria, tudo casas grandes mesmo. Deus cuida da nossa família, da nossa parentela. Salvou também a minha tia, irmã da minha mãe, que era espírita, se batizou, está em Osasco, também na presença de Deus. Minha sobrinha lá na França estava juntada, casou, está na casa de Deus também. O Senhor disse para mim, persevera até o fim, será salvo tu e a tua casa. E aquelas palavras de a missionária, Deus falou na boca dela para mim, era a seguinte, e a tua boca louvará a Deus, a sua casa será o templo da minha palavra. E se cumpriu na palavra, essa palavra na minha vida, porque Deus começou a me dar letra de hinos, ainda na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu andava nas calças compridas, um dia 5 horas da tarde, Deus fez um movimento e falou comigo, não, para andar no nas calças compridas. Deus me tirou do uso e costume lá dentro da igreja. Fui perseguida, o pastor foi me entregar lá para o homem, que eu estava trazendo uso e costume para dentro da igreja. Mas foi o meu Deus que disse para mim que não era para mim andar naquele jeito mais. Foi tirado o batom, esmalte, eu não quis mais nada, eu andava com joias, viu, irmão? Com ouro, eu tenho tudo de ouro, brilhante, tudo que o japonês que eu vivia com ele me deu. Ele tinha dinheiro, mas andava bem arrumada. Louvado seja Deus, mas hoje eu não ando com nada mais disso. Está tudo por lá, eu deixei. E começaram a me perseguir dentro da igreja, que eu estava trazendo uso e costume. O meu pastor foi me entregar para o homem. Hoje ele está debaixo da terra, porque Deus cobrou. Louvado seja Deus. Ele não perguntou para mim o que eu estava fazendo. Eu estava louvando o Senhor. E através dos louvores, quantas almas na presença de Deus, porque Deus tem 200 e poucas letras. Gravei CD, pela misericórdia de Deus, está na loja Muriá, lá no Diadema. Deus me deu 3 trabalhos, como eu sou compositora, para a glória de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Também gravei uns MPB, porque uns cantores, primo do Roberto Carlos, pediu, né? E eu gravei lá voz e violão. Louvado seja Deus, para passar e pedir primeiro se Deus estava no negócio. O Senhor confirmou, para dar letras abençoadas. Como a gente compõe, a gente faz poesia, tudo é dom de Deus, emprestado. Não devemos empinar o nariz dizendo eu sou, eu posso. Não. E nem deixar ninguém manipular nossa vida,
Temos que andar na simplicidade, como Jesus Cristo andou no meio de um povo. Ele sabia dos pensamentos e conhecia tudo, o que se passava em volta dele. Assim somos nós. Temos que ser varões e varões valorosos diante do nosso Deus. Andar na simplicidade. Ajudar o nosso próximo, louvado seja o Senhor, para que Deus venha se alegrar. E se nós andar na perseverança, o Senhor, conforme falou, salvo tu e a tua casa. Deus entrou na minha casa, graças a Deus. Meu netinho está dentro da igreja, minha filha, minha neta e meus irmãos. E Deus só falta duas, né? E Deus está salvando meus irmãos, minha parentela. E eu estou aqui dando glória, porque o nosso Deus, Ele me veste e me calça. Viu, irmãos? Louvado seja o Senhor. Não tem faltado nada para mim. E eu me alegro com este Deus. Eu vou louvar o Senhor com um hino que tem por título Jesus é minha flor.